Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcasts de direita, podcasts conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do ZetãoCast. E também eu falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora, que só toca música bacana por lá, além de ter programas de alta qualidade, sempre com viés conservador. Então vale muito a pena ouvir, acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio, que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio para aqueles seus amigos, seus familiares que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte. Esse episódio está sendo lançado na Quinta-feira Santa, que é onde começa o Tríduo Pascal. Na verdade, é quando começa aí a chamada Via Crucis, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele acaba sendo condenado à crucificação, e aí na sexta-feira ele é crucificado, e no domingo, na madrugada, né, de domingo de Páscoa, ele ressuscita. É assim que nós cristãos acreditamos. Já os judeus, eles também celebram a Páscoa, só que aí a Páscoa veio, né, antes, né, da época de Jesus, celebrada pelos judeus, por conta aí, né, da celebração aí da passagem, né, Páscoa significa passagem, a passagem dos judeus, né, dos hebreus, na verdade, que saíram lá do Egito, né, foram libertos por Moisés até a Terra Santa, até Jerusalém, onde caminharam por 40 anos até Jerusalém. Mas esse ano, 2020, né, a Semana Santa está sendo celebrada aí de uma forma um tanto incomum, né? Porque estamos aí numa pandemia de Covid-19 e, infelizmente, em vários lugares foi decretado aí o fechamento de igrejas. Aí, no mínimo, assim, tem a missas, né, cultos, né, qualquer manifestação religiosa está sendo, né, dá um jeito ali, transmitem pelas redes sociais. É claro que é uma situação tanto incomum, né, bem diferente. Aquela coisa, sempre aquela desculpa, não, vai ter muita aglomeração, as pessoas podem aí pegar doença, né, principalmente tem muitos idosos, enfim. Só que, falando da Igreja Católica, a Igreja Católica sofreu com pragas até piores e não aconteceu isso de fechar a igreja. Muito pelo contrário, né? Continuava ali as atividades. Mas enfim, né? Os tempos são outros. E aí fica justamente nesse episódio, né? Eu queria refletir sobre isso, né? Por que né, a força estatal acaba fazendo isso de acabar fechando igrejas, né? E sempre tem aquele pessoal que fica falando, principalmente com os cristãos, né? Já falei sobre a cultura anticristã no Zetão Cult número 9. Aí tem sempre essa questão, não, por que tem que fechar a igreja? Tem que fechar igrejas por conta disso, em nome da saúde pública, em nome da ciência. Aí fica sempre esse questionamento, né? Pô, ficam falando, quando tem, eu vejo assim, realmente esse preconceito, principalmente do pessoal da esquerda, né? Esse preconceito com pessoas rezando, né, durante toda essa pandemia, né, pessoas, né,
rezando, pessoas professando sua fé e falando, mas esse povo aí é cristão, é conservador, atrasado, não acredita na ciência, despreza a ciência, é anticientífico, não sei o que, aí fica querendo aí impor a sua religião. Enfim, é sempre esse preconceito, né? Aí, aí fica aquela coisa, né, de que até ouvi alguém lá da exantosfera falar assim que ah não, quem assim, assim transformou a igreja, né, em uma espécie de enfermaria, sei lá, um hospital. Esse sim é o verdadeiro cristão. Agora esse pessoal aí, principalmente, né, esses pastores, né, da igreja evangélica, que ficam aí falando contra, né, o fechamento de igrejas. Aí fica falando, não, eles querem impor sua religião, impor sua fé e tudo mais. Mas não, tem que fazer, transformar em hospital, isso é ser cristão. Infelizmente tem essas coisas, né? E falaram que. Aí tem lá aquela discussão, né? Quando teve esses decretos, né, de governadores, tal, de prefeitos para fechar a igreja, aí fica essa discussão, pô, mas as pessoas tem que ir pra missa, tem que ir pro culto, tem que ir pra sinagoga, pra mesquita, sei lá, onde for. E aí o pessoal fala, principalmente o pessoal liberal, né? Fala, não, mas como assim? Tem que ficar em casa. Tem que ir lá professar sua fé em casa. Mas na verdade nem isso tá acontecendo, né? Tem lugares aí estão até proibindo das pessoas professarem sua fé em casa. Olha isso, e aí? E aí a Semana Santa, que, né, digamos assim, é um momento assim máximo principalmente do católico, é, mais até do que o Natal, né, tanto que a missa da Vigília Pascal, que é, né, no sábado de Aleluia, os padres falam, né, que é a missa mais importante do ano litúrgico. Só que, felizmente, a gente, sei lá, a gente tem que acompanhar pela televisão, pela tela do computador, pela tela do celular, que é uma situação bem comum, né? Por exemplo, ficou, da minha parte, eu que sou católico, ficou meio estranho eu ficar assim, eu tá lá vendo assim, a missa do Domingo de Ramos, né? Porque muita gente, há um erro, né? Fala assim, né? A pessoa fala, não, eu assisti a missa. Não, você não assiste a missa, você participa da missa. É estranho você participar da missa ali, você não estando lá, né? Estando aí, vendo na tela, na tela do celular, na tela do computador, na tela da televisão. É uma situação muito incomum, né? Que, é claro, né? Fica aquela coisa, infelizmente, o clero e, né, líderes religiosos acabaram aderindo a isso, né? Aderindo ao Estado, né? Uma coisa que, claro, né? Quem é adepto do Estado laico, né? Adorou essa questão, né? Pô, mas até na Bíblia, né, fala, né? Nosso Senhor Jesus Cristo fala, né? Que dai de César o que é de César, não, né? É o de Deus que é de Deus. Ou seja, tem a separação aí de igreja e Estado, né? Isso aí vai pro pessoal que fica falando de tanto em Estado laico. Mas essa é a situação que ficou, né? A gente acaba não professando a nossa fé por conta aí da força do Estado. E isso acontece muito em países comunistas, como a China, né? A China está aí no centro das atenções. Na China é assim, há muita perseguição a cristãos, a muçulmanos, enfim. E tem que ter aquela coisa do Estado ateu, né? Ou pior, né? O Estado, né, ser ali o Partido Comunista, no caso Coreia do Norte, né? A família Kim é tratada como deuses, né? Tudo tem que ser de acordo com o Partido dos Trabalhadores da Coreia. Aí, claro, sempre vem o pessoal argumentar, pô, mas aí tem
as teocracias islâmicas, tal, o Irã, por exemplo. Aí sempre faz essa comparação com simplesmente, né, governantes como Jair Bolsonaro, que nunca escondeu que é cristão, sempre fala em Deus. Aí, por exemplo, ele fala que primeiro ele tinha decretado que, né, as igrejas tinham que estar abertas, igrejas e lotéricas, né? Eram serviços essenciais. Aí ficava pensando assim, mas que igreja é serviço essencial? Nê. E aí teve lá um juiz lá acabou derrubando nessa decisão. Infelizmente. Também o presidente acabou pedindo aí um dia de jejum, né, pelo Brasil e, claro, só ficou chiando, a imprensa, esquerda, centrosfera ficaram aí chiando por conta disso. Jejum, cadê o Estado laico, cadê essa coisa, né? Tá querendo aí que as pessoas vão pra igreja, que vai todo mundo morrer, enfim, essas loucuras. Mas essa situação que acontece, né? Esse pessoal, toda essa cultura, né, anticristã que temos, principalmente, né, anticristã. E aí a gente está nessa situação de que, né, líderes religiosos estão aí se curvando ao Estado, uma coisa que nunca aconteceu, né, antes, né, assim, claro, aconteceu em várias situações aí ao longo do tempo, né, de líderes religiosos acabarem curvando-se ao Estado, mas eu falo na questão de essa coisa de pandemia, né? Teve várias outras pragas, como falei, piores que essa do Covid, mas mesmo assim, o pessoal aí, né, líderes religiosos, principalmente aqui de cristãos, né? Vamos fechar tudo mesmo. Isso é bem chato. Eu, como cristão, realmente é chato, né, falar uma coisa dessas. Passar a Semana Santa em casa, é claro, né? Tô sempre, claro, assim, professando a minha fé até onde posso, né? A- Antes que o Estado faça isso, acabe aí. E claro, isso não vai me impedir, né? O Estado não vai impedir que eu professe a minha fé. Pelo menos da minha parte também, para quem tá me ouvindo, que faça a mesma coisa, né? Você que professa uma fé que não se curva ao Estado nessa situação. E é isso, né? Como falei, é uma situação bem comum você ficar acompanhando aí nas celebrações aí da Semana Santa pela tela, né? Da TV, do computador, do celular. Enfim, é uma situação incomum. Bem, então é isso. Muito obrigado por ouvirem e feliz Páscoa a todos que estão ouvindo.